Olá, tudo bem com vocês? A partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar mais uma videoaula de rotas de aprofundamento, especificamente do componente curricular Sociologia. Meu nome é Ney Araújo e para todos os alunos surdos este é o meu sinal. Qual o objeto de conhecimento que será tratado ao longo desta videoaula, que sem sombra de dúvidas você terá um grandioso aprendizado? Nós iremos tratar a respeito da sociedade de consumo, um tema abordado na sociologia e bastante pertinente com a nossa atualidade. Vamos começar visualizando uma imagem que contém algumas informações. Então, em tela, o que é que nós podemos visualizar na imagem? Vamos focar primeiro na imagem. Vocês podem observar pessoas sentadas, mostrando apenas a parte inferior do corpo delas, mas elas têm algo em comum. Elas estão segurando o quê? Sacolas, né? Evidentemente, essas pessoas elas poderiam estar em um shopping, em uma loja, ou estabelecimento comercial, o que for, e elas estavam, digamos assim, em um momento de compras. Porque quando nós tratamos do consumo, nós estamos falando justamente do comprar, do adquirir uma determinada mercadoria. Quando nós tratamos da sociedade de consumo, nós estamos tratando de uma sociedade que é absolutamente consumista. Ou seja, nós temos a necessidade de consumir? Sim, nós precisamos consumir aquilo que nos convém, aquilo que é necessário para a nossa qualidade de vida, aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Mas ocorre um excesso desse consumo, um excesso desenfreado, em que as pessoas elas acabam consumindo determinados objetos, mercadorias, produtos que não são tão necessários assim, ou que poderiam ser consumidos dentro de um determinado equilíbrio. Vamos retornar para a nossa imagem e vamos observar também algumas informações. Então, no item 1, conforme vocês podem visualizar, traz uma ideia, uma noção do que vem a ser o consumismo. A adoção de um estilo de vida onde o consumo é priorizado em relação ao valor do produto. No item 2, nós temos uma obsolescência programada. Produtos projetados para terem vida útil limitada, promovendo o consumo contínuo. Ou seja, nós vivemos uma sociedade industrializada. Eu só tenho a produção de mercadorias a partir do momento em que eu tenho um público consumidor. Então, esse processo de obsolescência, que acaba correspondendo ao descarte das mercadorias, ele precisa ser promovido. Se você parar para pensar, principalmente as mercadorias tecnológicas, elas têm um tempo de vida útil muito curto. E quando ocorre alguma falha em algum produto tecnológico, você pode perceber que na maioria das vezes não existe uma compensação no que diz respeito a você dar uma manutenção no equipamento. Às vezes a manutenção, o valor da manutenção, ela é equivalente ou até mesmo mais cara do que você adquirir um produto novo. Então, isso acaba garantindo essa continuidade, né, de que você tem que estar ali repondo. Você tem, por exemplo, a telefonia celular como exemplo. A cada ano, as grandes marcas, elas lançam novos aparelhos. E aí entra o item 3 que vocês estão visualizando aqui na nossa imagem, a questão da publicidade, a questão do marketing, ou seja, a indústria cultural, ela age justamente nesse sentido. São os anúncios cada vez mais atraentes, cada vez mais envolventes, que interferem na sua subjetividade, ou seja, no seu psicológico. É esse consumo, são essas propagandas que são alardeadas que acabam influenciando o nosso comportamento e nos inserindo em um processo contínuo de consumo.
Ou seja, você tem um aparelho celular que está funcionando, que atende à sua necessidade de comunicação. A marca lança um novo aparelho e você vai lá, adquire ele, porque você está seguindo uma moda, porque você está se atualizando com aquilo que está em evidência, mas sendo que o equipamento de comunicação que você possuía anteriormente, ele já atendia toda essa perspectiva. Agora vocês estão visualizando em círculos e nós temos os impactos da sociedade de consumo, né? Nós temos 3 impactos sendo destacados. Nós temos um impacto ambiental, porque sem sombra de dúvidas, a partir do momento em que você produz em larga escala, de onde você retira a matéria-prima? Os materiais, os recursos necessários que serão transformados, modificados, até se chegar em um aparelho celular, um tênis, uma peça de roupa, um aparelho de televisão, um carro e assim sucessivamente. Você retira todos os insumos necessários justamente do meio ambiente. E se eu tenho essa reposição constantemente as pessoas elas estão substituindo o que elas já têm por novos equipamentos. Você também tem uma produção, por exemplo, de lixo, né? Então, eu descarto um celular que está quebrado, que já está danificado, ou que eu não tenho mais interesse de tê-lo. Então, lixo também vai sendo produzido. Então, você tem o impacto ambiental no que diz respeito à extração dos recursos naturais necessários à produção e você também tem o impacto ambiental no que diz respeito à produção de lixo gerado na sociedade. A outra questão também diz respeito ao impacto social, porque consumir, acompanhar as modas, as tendências existentes na sociedade, é necessário que você disponha de um determinado poder aquisitivo. E, muitas das vezes, essas pessoas elas não têm o poder aquisitivo necessário, né, equivalente ao que ela quer consumir, mas mesmo assim está consumindo determinados produtos que, para a realidade social e econômica dessa pessoa, acaba sendo muito caro. Por isso que hoje você tem um endividamento muito elevado das pessoas, que é quando a pessoa ela está adquirindo, como se diz no português vulgar, aquilo que ela não pode arcar, aquilo que ela não pode manter. E, por fim, nós temos um impacto que está justamente vinculado, aqui no círculozinho em tom azulado, que está vinculado à saúde mental das pessoas, né? Então, como eu comentava anteriormente com vocês, são vários anúncios. Então, isso afeta a saúde mental. Nós temos uma rede social muito popular que é, digamos assim, a rede social da felicidade. As pessoas, elas estão sempre sorridentes, as pessoas elas estão em restaurantes, em parques, em shows, vivendo situações de consumo, mostrando um estilo de vida que nem sempre é compatível com a realidade econômica. E muitas das vezes as pessoas elas processam isso, querem reproduzir esse estilo de vida, querem se fazer presentes em determinados ambientes, mas, devido à limitação dos recursos econômicos, nem sempre isso é possível. Então, mentalmente, isso acaba prejudicando algumas pessoas. O outro pode. Por que a vida do outro é assim? E por que a minha vida ela não é assim? Então, daí o nosso cuidado de sempre termos, digamos assim, a postura crítica, no sentido de analisar todo esse marketing que nos incentiva ao consumo. Mas há como reverter essa situação? Sim, existe a possibilidade do consumo sustentável. E o que vem a ser o consumo sustentável? É uma forma de consumir de modo consciente e responsável, levando em conta o impacto ambiental e social das nossas escolhas. Também é conhecido como consumo
responsável, ou seja, é você consumir aquilo que você realmente precisa dentro de um equilíbrio, sem postura consumista, sem o consumo exacerbado, principalmente levando em consideração a sua capacidade financeira. Tenho que consumir o que o meu financeiro ele acaba permitindo. Isso é imprescindível. Caros alunos, eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula em que nós aprendemos a respeito do consumo, da postura consumista das pessoas, que está aliada, sem sombra de dúvidas, aos interesses produtivos do nosso atual modo de produção capitalista. Então vamos lá, deixar um pouco de lado a nossa postura consumista e adotar uma postura de um consumo sustentável, ou seja, consumir o que realmente nós precisamos dentro das nossas possibilidades. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula de Sociologia.